Olá, queridos. Hoje eu quero conversar com vocês o motivo pelo qual eu não sou psicanalista. E a resposta não é porque eu tenho algo contra a psicanálise. Seria até injusto. A psicanálise é uma das grandes revoluções da história da psicologia. Ela abriu caminhos importantes para compreender o inconsciente, os conflitos, a influência da infância. Mas esse não é o ponto. O ponto é outro. É a forma como cada abordagem enxerga o ser humano. A psicanálise, de Freud, ela olhou profundamente para os instintos, os impulsos e os conflitos internos. Freud acreditava que grande parte da vida psíquica era movida por forças do inconsciente, especialmente ligadas ao prazer e à repressão. Em outras palavras, o ser humano seria uma grande parte movido por pulsões. E isso explica muita coisa, mas não explica tudo. Porque quando olhamos para a experiência humana, percebemos algo curioso. O ser humano não vive apenas por prazer. Muitas vezes, ele vive por algo muito mais, algo mais profundo. Ele vive por um sentido. Foi exatamente isso que chamou a atenção de Viktor Frankl. Frankl, ele começa a carreira dialogando com a psicanálise. Mas ao longo da sua prática clínica e da sua própria experiência de vida, ele percebeu algo que não se encaixa totalmente nessa visão. Muitas pessoas não estavam sofrendo porque seus instintos estavam reprimidos. Eles estavam sofrendo porque a vida delas parecia vazia de sentido. Ou seja, o problema não era o passado, ou apenas o passado. Às vezes o problema era a ausência do futuro, a falta de direção, a ausência de um para que viver. Frankl chamou esse fenômeno de vazio existencial. E talvez seja um dos grandes sofrimentos do nosso tempo. Porque hoje não faltam estímulos, não faltam possibilidades, não faltam caminhos. Mas muitas das vezes falta algo que eu considero essencial, que é o sentido. E é justamente aqui que a logoterapia propõe uma mudança de perspectiva. Ela não nega os instintos, não nega os conflitos psíquicos, não nega a importância da história pessoal. Mas ela afirma que algo muda completamente o horizonte da psicologia. O ser humano não é apenas um ser movido por impulsos. Ele é também um ser capaz de responder ao sentido da vida, capaz de escolher atitudes, capaz de assumir responsabilidades, capaz de se orientar por valores. Em outras palavras, o ser humano não é apenas aquilo o que aconteceu com ele. Ele é também aquilo que ele decide fazer com a própria existência. Então, quando me perguntam se eu sou psicanalista, eu respondo de uma forma simples. Para mim, compreender o ser humano não significa apenas olhar para o que o determina, significa também olhar para aquilo que o chama. E muitas das vezes, o que o chama não é o ser humano movido, não é uma pulsão, é o sentido que espera ser realizado.